Preste atenção no erro silencioso que faz você trabalhar mais e receber menos. Você não está cansado porque trabalha pouco. Você está cansado porque está colocando energia no lugar errado, do jeito errado, com a cabeça errada. Esse cansaço não é físico, é mental. É a sensação de estar sempre correndo, sempre tentando, sempre fazendo mais um esforço, e mesmo assim o resultado não acompanha. O dinheiro não cresce na mesma proporção, a vida não destrava, a sensação de avanço não vem. Isso começa a gerar algo perigoso, dúvida interna. Você começa a pensar que talvez o problema seja você, sua capacidade, sua sorte ou o mundo contra você. Repare como esse padrão é traiçoeiro. Quanto menos resultado aparece, mais você tenta compensar com esforço. Mais horas, mais sacrifício, mais insistência. Só que o efeito é o oposto. O esforço vira ruído, a mente entra em confusão. E quando a mente está confusa, ela não cria valor, ela só se desgasta. É aqui que a maioria das pessoas se perde, não por falta de vontade, mas por insistir em um erro de pensamento que parece lógico, mas é destrutivo. Napoleon Hill ensinava que esforço sem direção não constrói riqueza, apenas cansa o corpo e dispersa a mente. Ele deixava claro que não é a quantidade de trabalho que define o resultado, mas a clareza mental por trás da ação. Quando essa clareza não existe, o esforço vira um ciclo de repetição improdutiva. Você faz muito, mas faz mal direcionado. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica perceber onde exatamente está o erro, porque você se acostuma com ele. Observe como isso se manifesta no dia a dia. Pessoas que vivem ocupadas, sempre resolvendo algo, sempre apagando incêndio, sempre correndo atrás, mas nunca acumulando avanço real. O dinheiro entra e sai. As oportunidades parecem sempre instáveis. A sensação é de estar empurrando uma pedra morro acima todos os dias. E o pior, isso começa a parecer normal. A mente aceita esse padrão como se fosse a vida adulta, quando na verdade é um desalinhamento interno profundo. Napoleon Hill chamava isso de falta de propósito definido, não no sentido motivacional bonito, mas no sentido prático. Sem um ponto claro de foco mental, a energia se espalha. E energia espalhada não se transforma em resultado, ela se dissipa. A Bíblia confirma esse princípio quando diz em Provérbios 23:7 que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. O pensamento não é algo abstrato. Ele é a base invisível de tudo o que você constrói ou deixa de construir. Entenda isso com calma. Você não ganha pouco porque se esforça pouco. Você ganha pouco porque está pensando errado enquanto se esforça. O esforço está sendo usado para compensar confusão e não para executar uma direção clara. Isso cria um estado interno de tensão constante. A mente nunca descansa, porque nunca sente que está no caminho certo. E quando a mente não confia no caminho, ela tenta compensar com mais força bruta. Napoleon Hill explicava que a mente humana só produz resultados consistentes quando trabalha a partir de uma decisão clara. Não de desejos vagos, não de esperança, não de vamos ver no que dá. Decisão. Quando não existe decisão, o esforço vira tentativa. E tentativa não gera estabilidade financeira. Tentativa gera ansiedade. A Bíblia reforça isso em Tiago 1:8, ao dizer que o homem de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Instabilidade mental gera instabilidade material. Repare como essa instabilidade aparece na sua rotina. Um dia, você se sente confiante, no outro, duvida de tudo. Um dia acredita que está no caminho certo, no outro pensa em mudar tudo. Essa oscilação consome energia. E energia consumida internamente não se transforma em resultado externo. Jesus ensinou em Marcos 11:24 que aquilo que você pede em oração
deve ser crido como já recebido. Não é misticismo, é alinhamento interno, é mente, emoção e ação apontando para a mesma direção. A maioria das pessoas não percebe que o erro não está na falta de esforço, mas no excesso de esforço sem alinhamento. Elas acreditam que trabalhar mais vai corrigir um problema que, na verdade, está no pensamento. E enquanto isso não é ajustado, nada se sustenta. O dinheiro até pode vir em picos, mas não fica. As oportunidades aparecem, mas escapam, porque a base mental não está firme. Antes de continuar, repare em algo importante. Quase ninguém fala sobre isso dessa forma direta, porque é desconfortável admitir que o problema não está fora. Está na maneira como a mente está operando. E agora que você está vendo isso com clareza, não faz mais sentido fingir que não percebe. Escreva agora nos comentários: eu paro de confundir esforço com direção. Napoleon Hill insistia que a mente precisa de um centro de gravidade. Sem isso, a pessoa vive reagindo à vida e não conduzindo. Quando você reage, você trabalha muito. Quando você conduz, você trabalha melhor. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Trabalhar melhor não significa trabalhar menos por preguiça. Significa parar de desperdiçar energia tentando provar algo para o mundo, enquanto internamente você não decidiu quem você é e para onde está indo. Note como muitas pessoas confundem sacrifício com progresso. Elas se orgulham do cansaço, das noites mal dormidas, do estresse constante. Mas isso não é sinal de crescimento. É sinal de desorganização interna. A Bíblia alerta em Eclesiastes 10:10 que se o machado está cego e não se afia o corte, é preciso redobrar a força. O problema não é a força, é o corte, é a afiação, é a mente. Napoleon Hill dizia que riqueza começa quando a mente para de se mover em círculos. Enquanto você estiver apenas reagindo às urgências do dia, seu esforço será sugado pelo imediato. O dinheiro não responde a desespero, ele responde à clareza. E clareza não nasce do excesso de movimento, mas da decisão interna firme sobre o que realmente importa. Esse é o ponto que muda tudo. Quando você entende isso, algo se reorganiza por dentro. Você começa a perceber onde está gastando energia à toa, onde está tentando compensar insegurança com trabalho excessivo, onde está dizendo sim para coisas que não contribuem para o avanço real. Esse ajuste não acontece de fora para dentro. Ele começa na mente, no pensamento que você repete todos os dias sem perceber. Quando essa clareza começa a surgir, o esforço muda de qualidade. Ele fica mais silencioso, mais preciso, mais eficiente. E é nesse momento que o resultado começa a acompanhar. Não por mágica, por alinhamento. Napoleon Hill ensinava que quando pensamento, emoção e ação entram em harmonia, o progresso deixa de ser forçado e passa a ser natural. Quase ninguém percebe que continuar no padrão antigo tem um custo invisível. O custo de anos de desgaste, de frustração acumulada, de potencial desperdiçado. E agora que você está enxergando isso, a responsabilidade muda de lugar. Não dá mais para dizer que não sabia. Quando você deixa um like neste ponto do vídeo, você ajuda esse conteúdo a alcançar pessoas que ainda estão presas exatamente nesse mesmo erro de pensamento, trabalhando demais e recebendo de menos sem entender por quê. Esse like faz o algoritmo entender que isso não é ruído, é ajuste de mentalidade real. Segure essa ideia com você. Não como teoria, mas como observação prática da sua própria vida. Repare nos próximos dias onde o seu esforço está sendo usado para compensar confusão e não para executar clareza. Essa percepção, quando mantida, começa a mudar decisões pequenas, silenciosas, mas profundamente eficazes. E é aí que o jogo começa a virar. Observe como a sua mente confunde movimento com avanço sem você perceber.
Existe um ponto em que trabalhar mais deixa de ser virtude e passa a ser fuga. Fuga de decidir. Fuga de assumir um foco real. Fuga de encarar que muita da sua correria diária não está conectada a um resultado claro, mas apenas a uma sensação de estar ocupado. Quando a mente entra nesse estado, ela cria um vício silencioso. Fazer muito para não pensar profundamente. E esse vício custa caro, porque consome tempo, energia e dinheiro sem gerar crescimento proporcional. Napoleon Hill ensinava que a mente indisciplinada procura barulho externo para não lidar com o próprio vazio de direção. Por isso, tantas pessoas vivem atoladas de tarefas, reuniões, pendências e compromissos, mas sentem que nada realmente se consolida. O dia termina, o cansaço fica e o progresso não aparece. Não é azar. É um padrão mental repetido sem consciência. Repare como esse erro se manifesta de forma sutil. Você começa o dia já reagindo. Mensagens, problemas, demandas, urgências. A mente entra em modo defensivo. Resolver, apagar incêndio, responder, correr. E nesse modo, você não escolhe. Você apenas responde. Napoleon Hill alertava que quem vive apenas respondendo às circunstâncias nunca constrói riqueza, porque riqueza exige direção e direção exige decisão consciente. A Bíblia confirma isso quando diz, em Provérbios 23:7, que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Se o pensamento está fragmentado, a vida se fragmenta. Se o pensamento é reativo, a renda se torna reativa. Entradas irregulares, ganhos instáveis, esforço constante para manter o mínimo funcionando. Não porque a pessoa não seja capaz, mas porque a mente está operando sem eixo. Perceba algo importante: esforço não é inimigo do progresso. O inimigo é o esforço mal posicionado. Quando você coloca energia em tudo, você não coloca energia suficiente no que realmente importa. Napoleon Hill chamava isso de dispersão de força. Ele explicava que a mesma energia que, quando focada, cria riqueza, quando espalhada, cria exaustão. É a mesma força, mas com destinos diferentes. Observe sua própria rotina com honestidade. Quantas atividades você faz porque precisa, mas não sabe exatamente por quê? Quantas decisões são tomadas apenas para aliviar pressão momentânea? Esse tipo de ação cria alívio rápido, mas não cria avanço. E a mente aprende esse padrão. Agir para aliviar, não para construir. Com o tempo, isso vira um ciclo difícil de quebrar. Jesus ensinou em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso não é sobre quantidade de tarefas. É sobre fidelidade de foco. É sobre fazer poucas coisas com consciência total, em vez de muitas coisas com a mente espalhada. Quando você não decide onde colocar sua atenção, alguém decide por você. E normalmente é o caos. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas não fracassa por falta de oportunidade, mas por falta de controle mental. Elas não escolhem onde pensar, no que pensar, nem por quanto tempo pensar. E sem esse controle, o esforço vira reação automática. A pessoa trabalha muito, mas trabalha para manter o sistema funcionando, não para sair dele. Em Filipenses 4:6, a Bíblia orienta a não andar ansioso por coisa alguma. Ansiedade aqui não é só emoção, é estado mental de urgência constante. É a sensação de que tudo é prioridade. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade. A mente fica cansada, confusa e começa a aceitar pouco como se fosse o máximo possível. Quase ninguém percebe que esse erro de pensamento está diretamente ligado a ganhar menos. Não porque a pessoa não se esforça, mas porque ela nunca entra em modo de construção deliberada.
Ela vive em modo de sobrevivência organizada. Funciona, mas não prospera. Mantém, mas não expande. E isso vai minando a motivação interna aos poucos. Antes de avançar, perceba que a maioria das pessoas vai passar a vida inteira achando que precisa de mais força, mais energia, mais sacrifício. Pouquíssimas vão admitir que o problema é a falta de decisão clara sobre onde a energia deve ir. Escreva agora nos comentários: eu escolho agir com direção, não por reação. Napoleon Hill reforçava que decisão é o ponto exato onde o esforço começa a valer a pena. Sem decisão, o esforço só mantém o ciclo. Com decisão, o mesmo esforço gera crescimento. Não é fazer menos, é fazer com a mente alinhada. É cortar o excesso mental antes de cortar tarefas. Quando você começa a operar assim, algo muda internamente. A mente desacelera não por preguiça, mas por clareza. Você passa a enxergar onde está gastando energia sem retorno. Passa a dizer não sem culpa. Passa a sustentar escolhas sem se explicar o tempo todo. Esse ajuste não acontece de um dia para o outro, mas começa no instante em que você percebe o erro. Napoleon Hill explicava que riqueza exige firmeza mental diária, não picos de motivação. E firmeza mental nasce quando você para de confundir movimento com progresso. Esse entendimento é simples, mas profundo, e quase ninguém sustenta porque exige responsabilidade pessoal. Quando você entende isso de verdade, o esforço muda de natureza. Ele deixa de ser pesado e passa a ser intencional. E é exatamente aí que os resultados começam a acompanhar, não porque você fez mais, mas porque finalmente fez certo. Repare como, mesmo entendendo isso, a mente tenta voltar para o padrão antigo. Existe uma resistência silenciosa quando você começa a sair do modo de esforço cego. A mente, que se acostumou a correr o tempo todo, estranha o silêncio da direção. Ela sente falta do barulho, da urgência, da sensação de estar sempre resolvendo algo. E é exatamente aqui que muita gente recua. Não porque não entendeu, mas porque não sustenta o desconforto de pensar com clareza por tempo suficiente para mudar o padrão. Napoleon Hill ensinava que a mente humana é treinada por repetição, não por compreensão momentânea. Você pode entender hoje que está se esforçando demais e ganhando menos, mas amanhã, se não houver controle consciente, o velho hábito volta. O impulso de fazer mais, responder tudo, abraçar tudo, provar valor através do cansaço. Esse impulso não é virtude, é condicionamento. Observe como esse condicionamento começa cedo, a ideia de que quem trabalha duro merece mais. Só que o mundo real não recompensa esforço. Ele recompensa valor percebido, clareza, posicionamento. Napoleon Hill falava que riqueza não responde a suor, responde a pensamento organizado. Quando o pensamento não está organizado, o esforço vira moeda fraca. A Bíblia confirma isso em Eclesiastes 9:11, quando diz que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos valentes. Não é quem corre mais que vence, é quem corre na direção certa. Esse versículo desmonta a crença de que intensidade sem direção gera vitória. Ele mostra que existe um fator invisível operando acima do esforço bruto. Entenda isso no nível prático da sua vida. Quantas vezes você já se dedicou intensamente a algo que, no fundo, não estava alinhado com o que você realmente queria construir? Quanto esforço foi gasto apenas para manter uma imagem, um compromisso antigo, uma expectativa alheia? Esse tipo de esforço não retorna em dinheiro nem em paz. Ele retorna em desgaste. Jesus ensinou em Mateus 6:22 que se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Olhos, aqui, são foco. Direção mental. Quando o foco está confuso, o corpo inteiro sofre.
A rotina pesa, o trabalho cansa, o dinheiro não flui. Não porque Deus falhou, mas porque a mente está olhando para muitos lugares ao mesmo tempo. Napoleon Hill dizia que a mente que não escolhe um alvo se torna alvo das circunstâncias. E quando isso acontece, o esforço vira reação contínua. Você trabalha para apagar o incêndio do dia, não para construir o resultado do mês, do ano, da vida. Esse padrão cria uma falsa sensação de produtividade, enquanto a prosperidade real fica sempre distante. Repare como isso explica por que tantas pessoas estão sempre ocupadas, mas nunca livres, sempre cansadas, mas nunca satisfeitas, sempre tentando organizar a vida, mas nunca chegando a um ponto de estabilidade. Não é falta de inteligência, é falta de direção sustentada. E direção sustentada exige coragem para parar de fazer o que não gera retorno, mesmo quando isso parece seguro. A Bíblia reforça isso em Provérbios 21:5, ao dizer que os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa leva à pobreza. Diligência não é correria, é constância com clareza. Pressa é agir para aliviar a ansiedade. E a pressa, embora pareça esforço, empobrece porque fragmenta a mente. Napoleon Hill martelava que a decisão verdadeira elimina alternativas. Enquanto você mantém todas as portas abertas, você dispersa energia. Enquanto tenta agradar todos os cenários, você não constrói nenhum. O erro de pensamento aqui é acreditar que fazer mais coisas aumenta as chances. Na prática, isso só aumenta o desgaste. Observe como esse erro impacta diretamente sua renda. Sem foco claro, você aceita oportunidades erradas. Sem foco claro, você investe tempo onde não deveria. Sem foco claro, você troca estabilidade por urgência. E depois, se pergunta por que o dinheiro nunca se acumula. Não é porque você não trabalhou, é porque trabalhou sem eixo mental. Agora perceba o custo invisível de continuar assim. Anos passam, a energia diminui, a paciência encurta, a mente fica mais cética. E o pior, começa a normalizar ganhar menos do que poderia. Isso não acontece de repente. Acontece aos poucos, quando a pessoa aceita o esforço constante como estilo de vida, em vez de enxergar como sinal de erro. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa ser governada diariamente, ou ela será governada pelos hábitos antigos. E hábito antigo não se importa com prosperidade. Ele só quer conforto psicológico, quer manter o conhecido, mesmo que o conhecido esteja custando caro. Quando você entende isso, algo fica claro. Não basta saber que está se esforçando errado. É preciso sustentar uma nova forma de pensar, mesmo quando o velho impulso aparece, mesmo quando a mente pede correria, mesmo quando o mundo pressiona. Esse é o ponto em que quase todos desistem. Quase ninguém percebe que continuar se esforçando demais é, na verdade, uma forma de evitar a responsabilidade de decidir com clareza. E agora que você está vendo isso, não dá mais para fingir que é só cansaço normal. Quando você deixa um like neste ponto, você ajuda esse conteúdo a alcançar pessoas que ainda acreditam que trabalhar mais é a solução, quando o verdadeiro ajuste está na mente. Esse like faz o algoritmo entender que esse conteúdo entrega clareza, não motivação vazia. Segure essa percepção, não como culpa, mas como alerta. Observe, nos próximos dias, quantas vezes você age por impulso de urgência e quantas vezes age por direção consciente. Esse contraste começa a revelar exatamente onde o dinheiro está sendo perdido antes mesmo de ser ganho. Entenda que, a partir daqui, o erro deixa de ser invisível. Existe um momento em que a consciência muda de nível. Antes você estava apenas cansado, agora você sabe por quê.
E isso muda tudo, porque o maior problema não é se esforçar demais. É continuar se esforçando do mesmo jeito depois que você percebeu o erro. A partir desse ponto, o custo aumenta. Não em dinheiro imediato, mas em coerência interna, porque agora você sabe quando está agindo por clareza e quando está apenas repetindo um padrão antigo. Napoleon Hill ensinava que o maior divisor entre quem prospera e quem permanece preso não é inteligência nem talento. É a capacidade de sustentar uma decisão, mesmo quando ela contraria o hábito. O hábito pede movimento. A decisão pede direção. E direção, no começo, parece lenta para uma mente acostumada ao caos. Mas é exatamente essa lentidão consciente que começa a reorganizar os resultados. Repare como, quando você decide reduzir o esforço errado, surge um desconforto estranho. Parece que você está fazendo menos, mesmo quando está fazendo melhor. A mente acostumada a medir valor pelo cansaço estranha medir valor pela clareza. Napoleon Hill dizia que esse desconforto é sinal de transição mental. É o momento em que o velho padrão perde força, mas o novo ainda está se consolidando. A Bíblia confirma esse processo quando diz, em Romanos 12:2, que não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da mente. Renovação não é inspiração. É substituição de padrão. É parar de operar no automático e passar a conduzir conscientemente. E isso exige vigilância diária sobre o próprio pensamento. Jesus ensinou em Lucas 9:62 que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Isso não é dureza espiritual, é clareza psicológica. Não dá para construir algo novo enquanto você mantém compromisso emocional com o padrão antigo. Olhar para trás aqui é sentir saudade da correria, do excesso, da falsa sensação de produtividade. Napoleon Hill martelava que riqueza começa quando a pessoa passa a escolher com rigor onde coloca sua energia. Não é sobre fazer tudo. É sobre fazer o que importa e sustentar essa escolha mesmo quando ninguém está aplaudindo. Porque no início, foco não dá aplauso, dá silêncio. E é no silêncio que a mente começa a se alinhar. Observe como isso muda sua relação com o dinheiro. Você para de buscar atalhos emocionais. Para de aceitar oportunidades só porque prometem alívio rápido. Começa a pensar em construção. Não em compensação. Esse ajuste é interno, mas o efeito é externo. O dinheiro começa a responder não ao seu desespero, mas à sua clareza. A Bíblia reforça isso em Provérbios 4:25-26, quando orienta a manter os olhos retos e a ponderar o caminho dos pés. Isso é direção, é escolha consciente. Não é rigidez, é alinhamento. Quando você anda assim, o esforço deixa de vazar energia. Ele passa a concentrar força. Napoleon Hill dizia que quando a mente entra nesse estado, o esforço diminui em volume, mas aumenta em impacto. Menos desgaste, mais resultado, menos urgência, mais consistência. E é isso que sustenta a prosperidade ao longo do tempo, não picos seguidos de queda. Quase ninguém chega aqui porque exige responsabilidade contínua. Não basta entender uma vez. É preciso vigiar o próprio pensamento todos os dias. Toda vez que a mente tenta confundir correria com avanço, você precisa corrigir. Toda vez que o impulso é fazer mais, você precisa perguntar: isso constrói ou apenas alivia? Esse é o ponto em que sua vida financeira começa a mudar de verdade. Não por sorte, não por promessa, mas porque a mente passa a operar com critério. E critério cria estabilidade. Estabilidade cria crescimento. Crescimento cria prosperidade. Agora, segure isso como um compromisso interno, não como empolgação momentânea. Você já viu o erro? Já entendeu o custo, já percebeu o padrão.
A partir daqui, continuar igual deixa de ser ignorância e passa a ser escolha. E se esse nível de clareza faz sentido para você, se esse tipo de condução mental é o que você estava procurando há tempo, esse canal é o lugar para quem decidiu parar de confundir esforço com prosperidade e passar a dirigir a própria mente com consciência.